colocá-lo novamente. Pronto. Então, gente, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa só meu computador querer voltar ao normal. Voltou. Voltou? Não. Pronto. Bora começar a aula de hoje. A gente vai fazer, então, revisão do conteúdo que a gente já abordou. Então, as últimas aulas eu mandei para vocês pelo AVA, tá? Então, eu espero que vocês tenham lido, vocês tenham dado uma olhada, tá? Nosso conteúdo, como eu falei para vocês desde o início, é um conteúdo bem extenso, tá? Mas que dá pra gente tirar uma nota boa, para tirar os 1000 pontos, dá, tá bom? Então, bora começar, então, a revisão. Para a gente começar a nossa revisão, eu preciso falar o básico do básico do básico. E o que seria esse básico? São os tipos de epitélio que a gente trabalha dentro do colo do útero. Então, lembrando que a gente vai sempre trabalhar sobre essa cavidade vaginal, tá? O epitélio da cavidade vaginal, mas com foco no epitélio do colo do útero, tá? O epitélio do colo do útero, ele divide em dois epitélios, ectocervice e endocérvice. A ectocervice a gente pode também chamar de epitélio escamoso estratificado não queratinizado, tá? Esse não queratinizado, gente, é muito importante porque é ele que a gente faz a diferenciação entre uma célula normal e uma célula neoplásica, tá? Então, as células normais, elas não possuem queratina ou quase não possui, assim, um pouquinho de queratina. É o que dá essa coloração leve às células, ó. Então, uma célula considerada normal, você nunca vai visualizar aquele tom pink, forte, intenso, não. Ele vai ser um rosa delicado, uma coisinha sempre muito discreta com relação à coloração, tá? Que é a presença dessa queratina. Esse epitélio a gente chama escamoso porque é ele que descama, é ele que faz o processo de maturação e finalização com a descamação até a chegada da menstruação propriamente dita, tá? Então eu tenho a ectocervice, que é o epitélio externo a esse colo do útero, tá? E eu tenho a endocervice, que ela tá dentro desse orifício do colo do útero, tá? A endocervice, ela tem outros dois nomes. Posso chamar ela de epitélio colunar ou epitélio glandular. E as células de cada tipo de epitélio são as seguintes. Na ectocervice, eu tenho células superficiais, células intermediárias e as células profundas. Essas células profundas, a gente subdivide elas em basais e parabasais, tá? Mas para vocês, na graduação, a gente vai chamar todas elas de profundas, tá? Então, eu tenho 3 tipos celulares dentro da ectocervice: as células superficiais, as células intermediárias e as células profundas. Nós temos também um quarto tipo celular que ele está relacionado aos outros 3 tipos de célula, tá? São as células metaplásicas. As células metaplásicas, elas são oriundas de lesão, de agressão àquele epitélio. Então, elas são células superficiais, intermediárias e profundas que sofreram qualquer tipo de lesão ou agressão. Aí é que elas aparecem, tá? Então, ela não é um tipo específico, ela está relacionada a esses outros 3 tipos celulares, ok? Na endocervice, eu tenho 2 tipos celulares, as células endocervicais e as células endometriais. Então, recapitulando, eu tenho 2 tipos de epitélio, ectocervice e endocervice. Ectocervice eu posso chamar de epitélio escamoso estratificado não queratinizado. E endocervice eu posso chamar de epitélio colunar ou epitélio glandular. As células da ectocervice são superficiais, intermediárias e profundas, e aí eu tenho o quarto subtipo, que são as metaplásicas, oriundas desses outros 3 tipos celulares. E na endocervice eu tenho as células endocervicais e as células endometriais. Tá? Os tipos celulares e a classificação de cada uma, tá?
Então, eu tenho na ectocervice as superficiais. Quais as características dessa célula superficial? Ela possui um núcleo picnótico. Então, aqui nesse Professora? cantinho, fala. A senhora já está produzindo o slide, passando, Já. porque aqui não está indo. Ai, meu pai. O meu também não tá indo, professor. Gente, Agora foi. Pra mim também Agora que não tá foi. indo, professor. Pra mim também não tá indo. ai, meu Deus. Calma, respira. Tudo vai dar certo. Eu tô. Agora foi, professora. Foi pra vocês? Eu tô no primeiro Foi. slide. Hã? Tá no quarto slide, já. professora, isso. Calma. Mudou Calma, agora. Sim, calma. Tudo vai tá no dar quarto slide. É, no quarto mesmo, que eu já tava no quarto falando horrores já aqui. E vocês nem tinham pra sociedade. É porque tava no Tava primeiro, passando. professora. Aí eu. Meu Deus, a professora Dalton já tá passando. Tá em qual pra vocês? Tá em tipo celulares? No caderno também. Tipo os celulares agora. Sim. Agora tá passando pra todo mundo. Tá. Beleza. Só um minuto. Sim. Eu pensei que eu não fosse nem dar aula pra vocês hoje de manhã. Eu acordei. Ai. Gente, vocês estão me vendo? Alô? Gente. Oi, Gente, professora. vocês estão me vendo? Tô ligando. Ai, Oi. Eu tô vendo o slide. Não, ai, meu Não, não Deus. estamos livres, não. Jesus. eu tô Agora vendo sim, o tô slide olhando. também. Tô vendo a senhora. Tá, mas peraí. Ô, Jesus, Eu tô olhando, por que não. te essas coisas hoje, pai? Peraí, eu vou parar de compartilhar. Estão Vou passando mandar os de novo. slides. Pai. Não passando Pronto, os slides. gente. Apareceu. Apareceu o slide? Apareceu. Ótimo. Então vamos lá? Vamos continuar? Apareceu. Então deixa eu voltar um pouquinho, porque eu estava falando sozinha, né? Ninguém, aliás, sem imagem. Então, a ectocervice eu subdivido em 3 tipos celulares: superficial, intermediária e profunda. Aí aparece o quarto subtipo, que são as metaplásicas. Elas são oriundas desses outros 3 tipos celulares, tá? Na endocérvice eu tenho as células endocervicais e as endometriais, ok? Tipos celulares e a característica de cada uma. Desliga o microfone. Células superficiais. Ela possui um núcleo picnótico. É o menor núcleo que a gente tem dentro dessas células escamosas, tá? Então, visualizando essa imagem bem aqui no cantinho, essas bem aqui seriam as células superficiais, ó. O núcleo dela é muito pequeno. Esse núcleo ele já não tem mais capacidade mitótica, ou seja, ele não tem capacidade de replicação, tá? Essa célula ela não vai mais conseguir se replicar, não vai mais conseguir se transformar em outra célula, tá? Por isso que a gente diz que ela não tem capacidade mitótica, tá? O citoplasma dela é bem abundante, bem volumoso, tá? O formato dela geralmente é poligonal, ó. Então, tu não vê aquela célula bem redondinha, ela geralmente forma polígonos. E a coloração da célula superficial é eosinofílica. Eu posso também dizer que essa coloração ela é orangeofílica, tá? Então, célula superficial, núcleo picnótico, citoplasma abundante, sem capacidade mitótica, o formato dela é poligonal e a coloração dela é eosinofílica ou orangeofílica, que é esse tom mais rosinha, mais laranja, dependendo de como tiver a tua coloração, tá bom? As células intermediárias, elas também são células maduras, bem como as superficiais, tá? O núcleo dela também é pequeno, só que ele é relativamente maior quando comparado ao da superficial, tá? Por quê? Porque ele ainda possui capacidade mitótica. Essa célula ainda tem capacidade de replicação celular, tá?
Então, ela consegue ainda se transformar em outros tipos celulares, tá? O citoplasma dessa célula é um citoplasma também abundante, o formato dela também é poligonal, mas a coloração já não vai ser mais rosinha assim, não vai ser mais eosinofílica, ela já vai ser uma coloração basofílica ou cianofílica, tá? Que é a coloração que vai do roxo para o azul, tá bom? Superficial e intermediária são consideradas células maduras, tá? Aliás, são consideradas células maduras e as células superficiais são as células que irão descamar no processo da menstruação, ok? Falando de células imaturas, tá? Vamos falar então sobre as células profundas. Característica das profundas: o núcleo é abundante e é centralizado. Oi. É o quê? Alô? Oi? Oi? Tá, vamos lá. Então, as células profundas. Não. Ah, tá. Não, eu acho que é ali na outra sala que tem gente dando aula também. Aí eu escutei a voz do aluno lá e pensei que era aqui. Desculpa. Bom, vamos então para as profundas, tá? Que são as células imaturas. As profundas, elas têm característica de núcleo... Ixi, gente, eu nem corrigi bem aqui, ó. Vou corrigir já já. O citoplasma dessa célula ele não é abundante, tá? Foi só na hora que eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V e acabei não arrumando. As células profundas, elas possuem um núcleo abundante e central. Já o citoplasma, ele não é abundante, tá? Ele é fino, esse citoplasma. Possui uma alta capacidade mitótica, ou seja, por conta desse volume considerável, abundante desse núcleo, ela consegue ainda fazer replicações celulares e transformar-se em outras células, tá? O formato dela já não é mais poligonal, é um formato mais circular, então tu vai olhar mais células redondinhas, ok? E a coloração, tanto do núcleo quanto do citoplasma, é basofílica ou cianofílica, que é aquele tomzinho mais roxo para azul, tá bom? Já a endosservice, tá? As características das células da endosservice são: o formato dela é colunar ou glandular, como a gente mostra bem aqui para vocês. Só um minuto. Coluna, ó, lembra uma coluninha, uma ao ladinho da outra, ou glândulas, tá? A coloração dela é basofílica ou cianofílica, e as características que a gente consegue fechar para dizer que aquilo ali é uma célula da endosservice é a localização do núcleo e do citoplasma. Então, você vai sempre olhar assim, ó, núcleo para um lado, citoplasma para o outro, tá? Fazendo essa caracterização aqui. Então, isso aqui é célula da endosservice, por conta dessa caracterização a nível de núcleo e citoplasma. Então, o núcleo ele vai estar obrigatoriamente na periferia, e quando você encontrar eles assim, em filinha indiana, você vai sempre olhar que os núcleos estarão sempre para o mesmo lado, tá? Eu nunca vou encontrar ao contrário, tá? O núcleo de uma para um lado e o núcleo da outra para o outro, isso não, tá? Se a gente encontrar isso aqui, provavelmente está tendo uma patologia, tá? Porque ela é em filinha indiana e todos sempre do mesmo lado a localização do núcleo, tá? Eu posso encontrar eles em filinha indiana, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Ou em favo de mel, que é quando eles estão, o cacho de uva, que é quando eles estão bem aglomeradinhos uma na outra, tá bom? Meninos, se eu encontrei na minha lâmina amostras da endosservice, de células da endosservice, e eu encontrei amostras de células da ectoservice, eu encontrei a junção escamo-colunar, que é a JEC, tá? Então, o que seria a JEC? É eu visualizar na minha lâmina células em representatividade da ectoservice e da endosservice. Então, o exemplo que eu dei na aula, se eu encontrar a célula superficial e intermediária, eu encontrei a JEC? Não. Se eu encontrei célula superficial, intermediária e profunda, eu encontrei a JEC? Não.
Se eu encontrar células superficial, intermediária e endocervicais, eu encontrei a JEC? Encontrei, tá? Então, eu encontro a JEC quando eu encontrei células dos dois tipos de epitélio, tá? Células em quantidade representativa, tanto da endo quanto da ectocervice, ok? E aí eu digo, se eu encontrei a JEC na minha lâmina, eu digo que essa amostra ela está satisfatória. E aí eu posso liberar o resultado dessa paciente tranquilamente. Vamos passar a slide. Aqui nessa imagem, eu tenho fotos, imagens dos tipos de célula, tá? Ai, meu Deus, meu nariz. Então, nessa primeira imagem, nós temos aqui células superficiais, núcleo picnótico, citoplasma abundante, coloração eosinofílica, tá? Você vê que ele tá tão pequenininha, esse núcleo, que você não consegue visualizar nada dentro dele, tá? Então, isso é característica de célula superficial. Já aqui, ó, eu consigo visualizar nitidamente uma célula intermediária. Por que que a senhora diz que é intermediária, professora? Olha a diferença do tamanho do núcleo, ó. A célula superficial ela vai sempre ter esse núcleo pititico, tá? Na intermediária, você já consegue ver um volume maior no tamanho desse núcleo, tá? Então, eu tenho um núcleo já um pouquinho maior quando comparado da superficial, mas eu tenho a coloração dessa célula, desse citoplasma basofílico, tá? Ou cianofílico, que é esse tonzinho já mais azulzinho, tá? Então, aqui eu tenho células superficiais e células intermediárias. É muito comum, gente, na rotina laboratorial, a gente encontrar elas assim, misturadinha, tá? Até porque, na coleta em si, eu não tenho como dizer, opa, eu quero coletar superficial, aí eu vou raspar só superficial. Isso não existe. Quando você raspa, quando você faz o processo da raspagem ali no colo do útero, tu vai estar pegando tudo que tiver. Então, vem célula superficial, vem célula intermediária, né? Mas ó, aqui, ó, vem muito leucócito. Todos esses pontinhos que vocês estão olhando aqui por fora são leucócitos, tá? Que a gente chama de leucócitos mononuclear ou polimorfonuclear. Na citologia, a gente não tem como dizer qual é o tipo de leucócito. Exemplo, se ele é um eosinófilo, se ele é um neutrófilo, se ele é um basófilo, não tenho como fazer isso. Porque a coloração e as objetivas não me permitem fazer essa diferenciação. Mas consegue me diferenciar se ele é um polimorfonuclear ou se ele é um mononuclear. Deixa eu ver se eu encontro aqui um mono. Ó, esse aqui é mononuclear. Ele só tem um núcleo, tá? E o polimorfonuclear você consegue visualizar as septações ou as segmentações, tá? Olha esse polimorfonuclear que lindo, ó. Uma segmentação, duas segmentações. Ele provavelmente é ou um neutrófilo, um eosinófilo ou um basófilo, né? Por conta das segmentações. Mas eu não consigo dizer, então eu digo que ele é um leucócito polimorfonuclear, tá bom? Aqui ao lado, a gente tem visualização das células profundas, tá? Então eu visualizo um núcleo já mais abundante, o citoplasma, ele já é mais fino quando eu comparo as células superficiais intermediárias, tá? Essa célula pequenininha desse jeito consegue se replicar, possui essa capacidade mitótica para se transformar em intermediária e posteriormente em superficial, tá? Então, uma profunda consegue gerar várias intermediárias e várias superficiais, tá bom? Caracterização dela: núcleo abundante, citoplasma mais fino, coloração basofílica e alta capacidade mitótica, tá? Já aqui embaixo, a gente encontra as endocervicais, tá? Em dois formatos. No formato da filhinha indiana, e foi o que eu falei ainda agora para vocês, que a gente vai sempre encontrar. A gente vai sempre encontrar núcleo para um lado, citoplasma para o outro, tá? Nessa caracterização. E aqui a gente tem elas no formatinho de cacho de uva ou de favo de mel, tá? Mas aí, como eu mostrei na aula para vocês,
A gente consegue ver aquela característica dela, de núcleo para um lado e citoplasma para o outro, ó, visualizando essas imagens bem aqui de baixo, essas células aqui de baixo, tá? Então, aqui a gente mostrou todos os tipos celulares para vocês, ok? Sistema reprodutor. Gente, eu já vi prova de concurso cobrando questão sobre o sistema reprodutor. E eles foram, assim, muito... Não fez rodeio, não. Foi muito específico. O que é a trompa, ou o que é o ovário, onde está localizado. Assim, perguntas taxativas, tá? Então, a gente precisa entender que em uma mulher com seu sistema reprodutor perfeito, normal, ela vai possuir 2 trompas de falópio, ou 2 tubas uterinas, depende muito da prova de concurso, a gente utiliza as 2 nomenclaturas hoje, trompa de falópio e tuba uterina, tá? Ela possui as fímbrias, tá? Essas fímbrias, elas têm a função de fazer a captação desse óvulo na saída do ovário, tá? Lembrando que as fímbrias e a trompa, ela não está colada aqui, fixada no ovário não, tá? Nesse corte aqui transversal, a gente consegue visualizar que elas estão próximas ao ovário, mas ela não está colada. Então, por isso a função da fímbria, tá? Porque senão, se ela não tivesse a fímbria, esse óvulo ele ia sair, tá? Ele não teria uma direção para entrar diretamente na trompa, tá? Então, ele iria embora. Então, a fímbria faz essa função de captar esse óvulo, levá-lo através da tuba uterina, para que lá no útero ele venha encontrar um espermatozoide ou não, tá? Falamos na aula sobre a gravidez ectópica, que é a gravidez de tuba, tá? Que infelizmente a gente não tem um prognóstico positivo relacionado a essa gravidez de tuba, tá? No útero, a gente tem a musculatura, essa camada muscular chamada de endométrio. O endométrio é responsável pela fixação desse embrião, tá? No processo da gravidez, da reprodução. Aqui é o nosso objeto de estudo, que é o nosso colo do útero. E aqui também a gente vai mostrar como é que faz o processo de coleta, tá? Aqui eu tenho essas pontinhas, eu chamo de fundo de saco ou fundo de sacro, tá? Aqui eu tenho a abertura cervical. E aqui eu tenho a minha cavidade vaginal, tá? Gente, o epitélio da cavidade vaginal é o mesmo epitélio da ectocervice, tá? Nessa porção externa do colo do útero. Então, se eu fosse raspar essa cavidade vaginal aqui, a gente também iria encontrar células escamosas, tá? O que mais que faltou falar aqui? Papapá. Sim, a vagina, né? Que a gente chama de vagina interna, tá? E aqui o ímen, a localização do ímen, que é uma camadinha muscular também, que ela é lesada no ato da penetração peniana. Então, o ímen só tem as mocinhas, tá? Mulheres em vida sexual ativa já não possuem mais o ímen. E na porção externa, a gente tem lábios maiores e lábios menores, tá? E aí, a abertura vaginal. Ei, aonde que a gente faz a higienização, tá? Então, o que é o certo de higienização? É a higienização até esse pontinho aqui onde estaria localizado o ímen, tá? Então, a minha higienização, isso para a higienização diária e para exame, o ideal é que você abra, né, os lábios maiores, faça a limpeza entre o lábio maior e o lábio menor, tá? Dos 2 lados. E aí você faça a higienização aqui dessa abertura vaginal. Com o que, professora? Água e sabão, tá? Nada de perfume, nada de desodorante, nada de loucura, não. Água e sabão faz a tua higienização com o quê? Com cotonete? Não, com a mão, tá? Com a mão você faz a higienização. Lábios maiores, lábios menores, abertura vaginal. Deixa com que a tua cavidade vaginal, ela faça a higienização por ela própria, tá? Então, antigamente, tinha mulheres que faziam a introdução de pontas de alguns aparelhos para higienizar a cavidade vaginal. Não tem necessidade, porque se você administra, se você coloca
sabonetes íntimos aqui, você faz a modificação desse pH. Se você modifica esse pH, você pode deixar ele mais propício a crescimento bacteriano, tá? Então, nada de higienização interna. Deixa que teu corpo faz essa higienização. Nossa higienização, ela é externa, tá bom? Bom, com relação à coleta dessa amostra, o que o Ministério da Saúde preconiza? O que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Que essa coleta, ela obrigatoriamente precisa ser tríplice ou tripla coleta, tá? E o que seria essa tripla coleta? É a amostra da endocervice, da ectocervice e do fundo de saco, tá? Isso tudo em lâmina única. Então, eu não tenho necessidade de fazer coleta de 2 lâminas, tá? Não tem por que isso. Então, uma única lâmina, você faz a identificação do paciente com as iniciais dele. Eu lembro que a gente citou o exemplo, tá? Então, agora eu não sou mais, para minha coleta de preventivo, eu não sou mais Marina Cristine Silva Maranhão. Então, aqui eu seria MCSM. Eu me coloco na identificação do paciente, na base fosca desse paciente, de lápis, porque se eu colocar a caneta aqui, na hora que eu introduzir o álcool para conservar essa lâmina, desliga o microfone, para conservar essa lâmina, esse álcool levaria a caneta, tá? Então, eu coloco as iniciais do paciente, em seguida eu coloco a data de nascimento, e terceiro, eu coloco a data da coleta. Dá para a gente colocar tudo isso aqui se tua letra for organizada, tá? Então, dá sim para colocar as 3 informações. O que é principal? O que eu não posso deixar de colocar? Inicial do paciente e data de nascimento, tá? Então, obrigatoriamente, esses 2 primeiros pontos eu tenho que colocar, tá? Se você não colocar as iniciais do paciente na lâmina, essa amostra ela é considerada insatisfatória, tá? E eu não tenho obrigação de ler essa lâmina sem identificação, tá? Então, isso é muito importante. O coletador, ele precisa ter a plena convicção que ele vai ter que colocar essas observações na lâmina do paciente para que esse bioquímico, esse citologista, faça a leitura dessa lâmina, tá? Então, se você já na rotina laboratorial chegar para vocês uma lâmina sem identificação, você não é obrigado a ler aquela lâmina, tá? Porque você não sabe de quem ela é, tá? Vai que tenha outro paciente que naquele dia também não foi colocado as iniciais, tá? E aí tem a troca desse material, tá? É o CRF de quem que vai para a lama? Não é do técnico não, porque ele não tem CRF, quem tem CRF é você, tá? Então, muito cuidado com relação a essas observações, tá bom? Essa coleta tripla, então, o bioquímico, e aí vai muito da ajuda do coletador, ele precisa ter a plena convicção que foi coletada as 3 amostras. Como é que ele vai ter essa plena convicção? Se a gente deixar um espaço entre essas coletas, tá? Então, aqui eu coloquei como exemplo a endocervice, né? Depois a ectocervice e depois o fundo de sacro, tá? Faço uma na vertical, a outra na horizontal e a outra na vertical, tá? Ou posso fazer horizontal, vertical, horizontal, tá? Mas de uma forma que fique nitidamente que a coleta foi tripla, tá? Nós temos alguns profissionais da saúde que no ato da coleta, eles fazem coleta dupla, tá? Mas não é isso que o Ministério da Saúde preconiza, tá, gente? Coleta tripla ou tríplice coleta, ok? Os materiais para coleta, então gravem isso na cachola de vocês, tá? No dia da nossa aula prática, eu vou tentar levar esses materiais para vocês olharem, principalmente o espéculo. Eu tenho um quantitativo de espéculo, para quem não conhece, dá uma olhada, tá? Então, nós temos o espéculo, tá? Que seria o bico de pato. Ele serve para fazer a abertura dessa cavidade vaginal, tá? Porque lembrando que a vagina, ela tá lá, bem fechadinha, então eu preciso que essa musculatura, ela seja aberta para eu conseguir visualizar esse colo do útero. Então, como é que eu faço essa abertura? Utilizando o espéculo. Eu entro com o espéculo fechado nessa mulher. Deixa eu pegar bem aqui o espéculo para mostrar para vocês.
esse aqui é o espéculo. Vocês estão olhando minha imagem? Ó, então aqui o espéculo, ele entra fechado nessa paciente, tá? Porque se você abrir ele... Professora, não dá pra ver a senhora, não? Ah, fala sério? Vou bater retrato depois e mando pra vocês. Então, eu entro com o espéculo fechado, tá? Aí ele aqui tá até mostrando ele semi-aberto, mas a gente não entra com ele dessa forma, tá? Eu entro com ele fechadinho na paciente, e aí eu vou abrindo ele no decorrer que eu vou introduzindo ele na cavidade vaginal, tá bom? Professora, eu preciso colocar esse espéculo todinho dentro dessa paciente? Calma, gente, porque senão tu vai judiar dela, tá? Então, tu vai introduzindo ele até tu sentir que ele tá tocando no colo do útero. Quando tu tocares nele, aí tu para de introduzir. E aí vai abrindo ele, tá bom? O espéculo hoje, que é utilizado, é obrigatoriamente o espéculo de acrílico, tá? O que mais que a gente utiliza? Suave, mas o suave a gente deixa para utilizar ele quando a paciente tem coleta de cultura, tá? Cultura bacteriológica, aí é que a gente utiliza o suave, tá? Mas na rotina, a gente utiliza a escova endocervical, tá? Então, como o próprio nome já diz, eu introduzo ela na endocervice, tá? Faço a introdução dela, giro 360 e trago o material para fora. O que mais que eu utilizo? A espátula, e a gente chama ela de espátula de Airy, tá? Ela tem uma ponta abaulada e a outra ponta dela é bifurcada, tá? E essa ponta bifurcada é que eu vou introduzir só para fixar na endocervice, giro, porque agora eu quero coletar a ectocervice, a porção externa, tá? Com a outra ponta dela, porque a gente também precisa ser econômico dentro do nosso laboratório, eu vou coletar o fundo de sacro. Então, eu raspo lá a pontinha do fundo de sacro, tá bom? O que mais que a gente utiliza? Frasco fixador, tá? Esse frasco fixador pode vir com um aglomerado já de reagentes, de corantes não, de fixadores. Isso aqui já é para um laboratório um pouquinho mais chique. Num laboratório menorzinho, a gente pode trabalhar com o álcool comum, tá? Para fazer a conservação dessa lâmina. O que mais que eu utilizo? As lâminas de vidro, tá? Obrigatoriamente essa lâmina ela precisa ter a base fosca, que é para eu colocar a identificação do meu paciente. O coletor, que é para onde eu vou introduzir essa lâmina para guardar ela, tá? Para levar para o laboratório. E o lápis, tá? O lápis é para quê? Para eu identificar essa amostra. Faltou algum material? Não. Ah, e o que mais, gente? Os EPIs, tá? Então, por favor, lembrem-se que a gente tem que usar máscara. Máscara, por favor, não deixem de usar máscara durante a coleta. Tem coletas que são bem complicadas e de odores absurdos. Então, o ideal é que a gente utilize a máscara durante a coleta, tá? O que mais? Se teu laboratório for um pouquinho mais pomposo, utiliza óculos também, tá? Compra um óculos para o teu laboratório, porque essa mulher, ela pode vir a tossir ou vir a espirrar, e aí, não só pelo nariz, mas também pela essa cavidade vaginal, ela pode acabar expelindo determinadas secreções, tá? Então, muito cuidado também. E o principal é luva, tá? Então, luva e troca essa luva na frente do paciente, porque ela precisa ter a plena convicção que esse material, que esses EPIs estão sendo usados exclusivamente com ela, tá bom? Outras peculiaridades relacionadas à nossa amostra. Essa fixação que eu acabei de falar para vocês, é preconizado que ela seja feita até 20 segundos após a coleta, tá? Por quê? Porque a gente tem contaminação externa, tá? Então, o ar, ele é cheio de vírus, de fungo, de bactéria, e aquela lâmina, ela tá riquíssima em nutrientes, porque as células são ricas em nutrientes, tá? Então, o que essa bactéria, esse fungo, vai querer se alimentar, tá? Então, se você deixa essa amostra sem a fixação adequada, no tempo correto, a gente pode ter contaminações externas, tá? A coloração, gente, a coloração que a gente utiliza hoje ainda é a coloração de Papa Nicolau, tá? Lógico, com algumas modificações.
Então, a gente faz a menção a ele, tá? Então, hoje a gente utiliza coloração de Papa Nicolau modificada, tá? Essa coloração, ela é feita através de imersões no corante, tá? Então, nas aulas a gente mostrou para vocês a bateria de corante, onde eu vou fazendo todo o processo. A gente tem a cestinha lá, que a cestinha você coloca várias lâminas ao mesmo tempo para fazer o processo de coloração, e aí retira e coloca a lâmina, retira e coloca a lâmina nos corantes adequados, tá? Tanto nos corantes quanto nos hidratantes, nos desidratantes, tá? Que é água e álcool, tá? A montagem da lâmina, ela é exclusiva com lâmina e lamínula, tá? E a lamínula da citologia, ela não é uma lamínula comum, tá? Ela é uma lamínula que ela recobre toda a lâmina e ela é uma lamínula um pouco mais grossa, tá? Que é para auxiliar na visualização na hora do microscópio, tá? E aí gravem essa informação para a sociedade, para a vida de vocês. As objetivas que a gente utiliza na citologia são as objetivas de aumento de 10 vezes e aumento de 40 vezes. Eu faço a leitura na objetiva de 10 e faço as observações na objetiva de 40, tá? Então, aqui eu tenho a imagem no objetivo de 10, eu tenho um grande campo para visualizar nela. Aqui eu visualizo algumas células intermediárias, muitos leucócitos, mas aí aqui eu já tenho, ó, 3 células que são diferentes, que são estranhas, né? Na objetiva de 10 eu não consigo fazer a característica dela perfeita, bonitinha. Então eu jogo para onde? Para a objetiva de 40, ó, que ela já me deu um maior aumento. Consigo observar, ó, que aqui eu tenho uma célula linda, colunar ou glandular, que ainda me mostra até os flagelos dela aqui, ó, que lindona, característica dessa célula. Núcleo para um lado, citoplasma para o outro, tá? E aqui eu já tenho algumas células sofrendo modificações, sofrendo displasias, tá? Então, essa displasia eu não consigo observar, eu não consigo caracterizar ela na objetiva de 10, mas já na objetiva de 40 eu consigo observar ela mais nitidamente. Então, citologia, eu utilizo as objetivas de aumento de 10 vezes e aumento de 40 vezes, tá? Deletem da vida de vocês o óleo de imersão, tá? Citologia, a gente não utiliza óleo de imersão, tá bom? Beleza? Bora então agora para as fases do ciclo menstrual, tá? E aí eu vou precisar que vocês gravem na cachola de vocês o ciclo menstrual, seja ele naquele redondinho no ciclinho, como nos jogos de seta, tá? Então é muito importante a gente compreender o ciclo menstrual e os hormônios que estão interferindo ali, tá? O ciclo menstrual a gente divide em 3 fases: fase menstrual, fase estrogênica e fase lútea. A fase menstrual, a gente vai do primeiro ao 5º dia do ciclo, tá? Fase estrogênica vai do 6º ao 14º dia do ciclo. E a fase lútea vai do 15º ao 28º dia do ciclo. Só um minutinho. A fase... Os hormônios que estão relacionados a esse ciclo menstrual, nós temos 4, tá? Que é o estrógeno e a progesterona, que são chamados hormônios gonadotróficos, ou seja, são hormônios produzidos nas gônadas ovarianas, tá? E FSH e LH, que são chamados de hormônios hipofisários, ou seja, são hormônios que são produzidos na hipófise. E aí, bonitão do nosso ciclo menstrual, que a gente precisa gravar na cachola. Aonde que eu inicio esse ciclo menstrual, tá? Inicio com a menstruação, com a descamação, tá? Essa descamação, ela encaminha um sinal para a hipófise, tá? Lá dentro do nosso cérebro, para começar a secretar 2 hormônios, tá? Os hormônios hipofisários. Quais são eles? FSH e LH, tá? FSH, hormônio folículo estimulante, e LH,
hormônio luteinizante. FSH e LH, então, vão agir diretamente lá nos meus ovários, para começar a promover o crescimento dos meus folículos ovarianos, tá? O crescimento desses meus folículos ovarianos começa, então, a produção do meu primeiro hormônio gonadotrófico, tá? Que é o estrógeno. O estrógeno, ele trabalha por dois feedbacks, feedback positivo e feedback negativo. Pelo feedback positivo, ele aumenta a produção do LH. E pelo feedback negativo, ele diminui a produção do LH, tá? Perdão, do FSH. Estrógeno e LH alto, tá? Luteinizante alto, eu vou estimular a minha ovulação, tá? Após a minha ovulação, nós temos então o desenvolvimento desse meu corpo lúteo, tá? E aí, esse corpo lúteo, a gente entra na segunda fase. Aliás, na terceira fase, né? Que é a fase já lútea. Esse meu corpo lúteo, ele começa a secretar tanto estrógeno quanto progesterona. Porém, a progesterona ela é secretada em maior quantitativo, tá? Então, é como se eu baixasse a secreção, a produção de estrógeno e aumentasse a produção da progesterona, tá? Progesterona alta, ela também vai agir por feedback, tá? Pelo feedback positivo, progesterona alta vai fazer o quê? Aumentar a produção do folículo estimulante e vai diminuir a produção do luteinizante. Por que ele diminui a produção do luteinizante? Porque eu já não tenho mais, eu não quero mais produzir um novo corpo lúteo, tá? Então, progesterona alta, produz FSH, tá? Alto. Progesterona alto, FSH alto, já que eu tive a diminuição ou a inibição do LH, quem mantinha o corpo lúteo era o LH. Se eu não tenho mais LH, o que vai acontecer com esse corpo lúteo? Ele vai regredir, tá? Porém, se eu tenho uma regressão desse corpo lúteo, quem era que aumentava a produção da progesterona? Não era o corpo lúteo? Então, se eu não tenho mais o corpo lúteo, eu começo a ter a diminuição da progesterona, tá? O estrógeno, ele já estava mantido em baixa. Então, eu tenho diminuição da progesterona, diminuição do estrógeno. Se eu tenho a diminuição dos dois hormônios do ovário, o que vai acontecer? Eu inicio a menstruação. Eu tenho a descamação novamente dessa paciente, tá? Então, esse é o ciclo menstrual. Gravem nas caixolinhas de vocês, estudem ele, tá? Entendam aonde é que eu tenho a atuação dos feedbacks frente ao estrógeno e frente à progesterona, quem é que mantém cada hormônio, o que cada um faz, tá bom? Isso aqui vocês precisam gravar não só para nossa prova, mas para a vida de vocês e compreenderem aonde que os anticoncepcionais eles vão agir frente a esse ciclo menstrual, tá bom? Então, mostrando para vocês no jogo de seta, tá? Dentro desse ciclo menstrual. Então, na fase estrogênica, eu tenho alta de estrógeno, consequentemente, eu tenho alta de LH, tá? E aí, nessa fase, eu tenho baixa de progesterona e baixa de FSH. Na outra fase, eu tenho o inverso, na fase lútea. Eu tenho diminuição do estrógeno e diminuição do LH, aumento da progesterona, aumento do FSH, tá bom? Como é que acontece na menstruação? Para que ocorra a menstruação, desliga o microfone. Para que ocorra a menstruação, Galera, desliga o microfone, tá dando eco. Pronto, desliguei de todo mundo, que agora não tem mais ninguém falando aqui no meu ouvido. Depois eu abro para as perguntas, tá? Por enquanto vai ficar fechado, para a gente finalizar. Então, bora lá. Na menstruação, para que ocorra a menstruação, para que ocorra a descamação, eu tenho que ter diminuição do estrógeno e diminuição da progesterona. Quando eu iniciar novamente o ciclo menstrual, ó, aqui eu tenho baixa de estrógeno, baixa de progesterona. Para eu iniciar um novo ciclo, eu preciso obrigatoriamente ter os hormônios do ovário baixo para que eu venha aumentar a secreção dos hipofisários, tá? Do FSH e do LH, ok?
E aí vamos fazer uma relação que eu aprendi desde a minha graduação e eu levo para a vida isso, tá? Quando eu tenho aumento de estrógeno, consequentemente na minha lâmina eu vou visualizar células superficiais. E quando eu tenho aumento da progesterona, na minha lâmina, vou visualizar células intermediárias, tá? Então, quando a gente vai fazer a leitura da lâmina, e que a paciente, infelizmente, não dá todas as informações pra gente, antigamente, quando a gente fazia citologia hormonal, que era quando não tinha os parâmetros hormonais que a gente faz hoje, a gente estrógeno e progesterona pelo sangue, a gente fazia a citologia hormonal. E como é que eu fazia a citologia hormonal? Se eu estava visualizando naquela lâmina um predomínio de célula superficial, é que aquela mulher estava na fase estrogênica. Isso naquela lâmina eu conseguia observar um quantitativo maior de intermediária, essa mulher ela estava na fase lútea. Então era assim que a gente fazia a citologia hormonal antigamente. Hoje em dia a gente já não faz mais, porque eu já tenho as dosagens hormonais no sangue. Então não tem mais por que eu ficar fazendo citologia hormonal, tá bom? Padrão de esfregaço é uma coisa que a gente visualiza na nossa lâmina, mas é uma coisa que a professora gosta muito de cobrar durante as provas, tá? Citologia hormonal, a gente divide essa citologia em 4 padrões, tá? 4 padrões de esfregaços. Os padrões de esfregaços é como você visualiza essa lâmina, tá? O quantitativo de célula que você visualiza nessa lâmina. Então, nós temos 4 tipos de padrões de esfregaço: hipertrófico, normotrófico, hipotrófico e atrófico. Hipertrófico, então tem uma intensa estimulação, um intenso trofismo, uma intensa maturação, tá? Então pensa assim, trófico é de maturação e hiper é uma intensa, tá? Então o que seria o meu padrão de esfregaço hipertrófico? Eu tenho predomínio de células superficiais com a presença das células intermediárias. Ei, escutem o que eu estou falando. Eu tenho predomínio de células superficiais e a presença das células intermediárias, tá? Então, quem é que está em maior quantitativo na minha lâmina são as células superficiais, ok? Qual fase da vida da mulher que a gente visualiza o padrão de esfregaço hipertrófico? Dentro de um ciclo menstrual regular, tá? Então, se essa mulher possui um ciclo menstrual regular, provavelmente o padrão de esfregaço dela é hipertrófico. Outro padrão de esfregaço que a gente tem é o padrão de esfregaço normotrófico. Então, mais uma vez, eu tenho a inversão aqui agora. Eu tenho predomínio de células intermediárias com a presença das células superficiais, tá? Então, o maior quantitativo de células na minha lâmina são as intermediárias, tá? Mas eu também tenho a presença das células superficiais, tá bom? Qual fase da vida da mulher que a gente visualiza o padrão normotrófico? Também no ciclo menstrual regular, tá bom? Hipotrófico. Eu já tenho o predomínio das células intermediárias, porém, nessa fase, a gente não tem um quantitativo hormonal suficiente para finalizar o processo maturativo. E eu ainda visualizo nessa lâmina as células profundas, tá? As células parabasais. Então, no hipotrófico, eu tenho predomínio de células intermediárias com presença de células parabasais. Em quais fases da vida da mulher que a gente visualiza esse padrão de esfregaço hipotrófico? Na puberdade, que é quando ela está iniciando a produção hormonal, né? E na pré-menopausa, que é quando ela está tendo a diminuição da produção hormonal, tá? Então, nessas duas fases, puberdade e pré-menopausa, é quando a gente visualiza o padrão de esfregaço hipotrófico. E o padrão de esfregaço atrófico? Eu não tenho processo maturativo. Então, trofismo, maturação, o A é a negação. Então, eu não tenho maturação. Então, o que a gente visualiza nessa lâmina? Predomínio das células parabasais com a presença de algumas células intermediárias, tá? Quando é que eu visualizo esse padrão de esfregaço? Na infância e na pós-menopausa, tá? Na infância, ela não tem ainda a produção de
de hormônios, e na pós-menopausa já finalizou. O que acontece? Essa produção hormonal. O que acontece em mulheres que fazem a reposição, me lembrei da palavra. As mulheres que fazem a reposição hormonal. O que acontece aí? Essas mulheres, na reposição hormonal, então ela está introduzindo estrógeno e progesterona na vida dela, no organismo dela. Porém, esse estrógeno e progesterona, ele não consegue ser suficiente para aparecer novamente o padrão de esfregaço hipertrófico ou normotrófico nessa mulher, tá? Então, a gente geralmente, mulheres na pós-menopausa, que fazem reposição hormonal, elas saem do padrão de esfregaço atrófico e se tornam hipotrófico. Porém, jamais elas serão normotrófico ou hipertrófico, tá? Então, por mais que essa mulher faça a reposição hormonal, esse hormônio ele não consegue ser o suficiente para ativar novamente a produção de estrógeno, de FSH e LH suficientes para fazer o processo maturativo completo, tá bom? E aí agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a microbiota, tá? Só um minuto. Bom, na microbiota, a gente vai falar, então, sobre algumas microbiotas bem comuns a gente encontrar na cavidade vaginal, tá? Dentre elas, nós temos os lactobacilos, tá? Lactobacilo é a microbiota mais comum de se visualizar. A maioria das mulheres com ciclo menstrual regular possuem a microbiota de lactobacilos, tá? A gente pode também chamar essa microbiota de bacilos de Döderlein, ou Döderlein, que é assim que se escreve, tá? Característica principal: esses lactobacilos, eles promovem citólise, principalmente no final do ciclo, quando ela tá para começar a menstruar. Esses lactobacilos, eles auxiliam na citólise, no processo de descamação celular. Então, eles começam a consumir o citoplasma dessas células superficiais, tá? E aí, uma característica bem importante na visualização dessa lâmina é você olhar, você observar a presença de núcleos desnudos, que é bem característica, então, desse processo descamativo, desse auxílio para iniciar a menstruação, tá? Os lactobacilos, eles têm uma afinidade pelo pH ácido, tá? Porém, quando você faz a mudança desse pH ou quando você acidifica demais esse pH, você pode levar a modificação também na presença desses lactobacilos, tá? Então, os lactobacilos, microbiota mais comum de se visualizar, tá? Dentro dessa cavidade vaginal, elas estão intimamente relacionadas ao processo de citólise para finalização do ciclo menstrual, tá? E é onde você visualiza a presença de núcleos desnudos. Afinidade pelo pH ácido. Cocos e bacilos curtos é a segunda microbiota também bem comum da gente encontrar. São duas microbiotas diferentes, tá? A microbiota de cocos é uma, de bacilos curtos é outra. Porém, na rotina laboratorial, na rotina de citologia, é muito comum encontrar elas duas juntas, tá? Então, é muito raro você olhar ou só cocos ou só bacilos curtos. Geralmente, a gente encontra as duas juntas, tá? As mulheres que possuem a microbiota de cocos e bacilos curtos, geralmente elas têm uma pobreza de glicogênio, tá? Isso é característica justamente dessa microbiota. Quando essa mulher ela tem essa pobreza em glicogênio, geralmente ela se torna mais seca, tá? E tanto que essa microbiota ela é muito comum em mulheres já na pré-menopausa e na pós-menopausa, tá? Então ela tem essa inversão de microbiota. Geralmente a gente encontra microbiota de cocos e bacilos curtos em mulheres na menopausa, tá? Afinidade também pelo pH ácido, tá bom? Microbiota que é comum e dependendo da quantidade que você vai visualizar, é a microbiota de Gardnerella, tá? A microbiota de Gardnerella é a que promove a vaginose bacteriana, tá? Essa vaginose bacteriana, então, está relacionada à Gardnerella. Para eu dizer que eu encontrei Gardnerella na minha lâmina, eu obrigatoriamente preciso encontrar
uma célula que a gente chama de célula guia, célula alvo ou clucel, tá? Então, célula guia, célula alvo ou clucel. O que seria essa célula? Ela é uma célula, seja superficial ou intermediária, que em cima dela vai estar cheinho de Gardnerella, tá? Tanto ao ponto de você não conseguir visualizar o citoplasma dessa célula, tá? É como se estivesse cheio de formiguinha em cima desse citoplasma, tá? É a característica principal da Gardnerella, tá? A Gardnerella, os técnicos que fazem a coleta, os enfermeiros e os técnicos que fazem a coleta de preventivo, já conseguem dar um norte para o citologista na hora da coleta, porque a Gardnerella ela tem a emissão de odor de peixe podre, tá? Ela leva produção de uma secreção amarela, purulenta, que é justamente devido à presença dessas bactérias, tá? Então, a Gardnerella, ela tem a sua produção, mas ela tem também a sua morte celular, né? E nessa morte celular, então, a gente vai tendo produção de leucócitos, morte dessa bactéria, então eu começo a produzir secreção, e essa secreção, ela leva a um odor insuportável de peixe podre, tá? E a coloração é uma coloração amarela, mais purulenta, tá bom? Afinidade também pelo pH ácido, tá? Levemente ácido, tá, gente? Cândida ela é a causadora da candidíase, tá? E a cândida ela já não é mais bactéria, a cândida ela é um fungo polimórfico, tá? Nós podemos encontrar a cândida em duas formas, na forma de hifa septada ou na forma esporulada. Então, eu posso encontrar na forma de esporos ou de hifas septadas, tá? A cândida, ela é infelizmente uma microbiota muito comum de se visualizar aqui no Nordeste, tá? Por conta da umidade, né? Que fica nessa cavidade vaginal e por conta do calor que a gente passa aqui em São Luís, né? E o que eu ia falar da cândida? Sim, a cândida ela tem uma afinidade pelo pH básico, tá? É a única que tem um diferencial com relação ao pH, tá? A cândida, então, ela tem afinidade pelo pH básico. E a cândida, ela também está relacionada diretamente aos processos de higienização, tá? Então, aquelas mulheres que têm uma predisposição a uma higienização exagerada, tá? Eu tô falando de exagero, mas é exagero mesmo, tá? De, tipo, lavar com vinagre ou fazer banho de asseio com água fervendo, tá? Essas coisas, assim, bem extremas, estão relacionadas também à produção da cândida, tá? Esse excesso de higienização. A cândida, qual que é o problema da cândida? Nas gestantes, e é um alerta que a gente tem que ter com as mulheres gestantes, ela pode levar a aborto espontâneo, tá? E na mulher que não é gestante, ela pode levar a esterilidade, porque ela começa a se consumir daquele colo do útero e subir para a cavidade uterina, tá? Então, o problema da cândida na gestação é por conta do aborto, que pode levar a esse espontâneo, não, a um aborto premeditado, né? Que a cândida ela acaba promovendo, tá bom? Cândida leva a candidíase, é um fungo polimórfico, posso encontrar nas formas de esporos e hifas septadas, afinidade pelo pH básico e a causadora da candidíase, né? Tricomonas. A tricomonas não é bactéria, não é fungo. Tricomonas é um parasita, tá? E é um parasita extracelular. Então, ele não vai se fixar dentro da célula. Ele vai se fixar na mucosa da cavidade vaginal, tá? É a causadora da tricomoníase e é uma das causadoras de vulvovaginites. Então, ela tem inflamação, ela tem afinidade tanto pela cavidade vaginal quanto pela vulva, que é a porção externa, tá? Pacientes com tricomonas, você consegue perceber, aliás, ou você mesmo saber se você está tendo tricomoníase ou não, é que você vai estar, exemplo, de calça, vai estar um calor, e aí do nada essa mulher ela começa a roçar uma perna na outra, tá?
Esse roçar da perna é porque naquele momento a tricomonas ela está começando a se fixar naquela cavidade da mucosa, tá? Então ela começa como se fosse a morder, de fato, essa fixação da tricomonas, a mulher sente como se ela estivesse sendo beliscada dentro da cavidade vaginal dela. Então, quando você está sendo beliscada, a tendência é o quê? Você retirar aquela coisa que está beliscando você. E aí você vai perceber que essa mulher ela começa a roçar uma perna da outra, tá? Então, é uma característica muito comum de mulheres que estão possuindo tricomoníase, tá? Ela também, quando está exagerada, ela promove secreções, tá? Uma secreção também mais purulenta, muito semelhante à secreção da Gardnerella, tá? Falando rapidinho, só voltando para falar sobre a secreção da Cândida, a secreção da Cândida, geralmente ela é branca, esbranquiçada, né? E é como se fosse leite talhado, né? Então você olha mesmo como se fosse toda aquela natazinha do leite, tá? Na secreção da Cândida. Então, geralmente eles recomendam nas comunidades mais carentes que quando aparece essa secreção, a gente já sabe, já faz a relação à candidíase, tá bom? O herpes. Então, agora a gente vai falar sobre os vírus, tá? Os vírus, eles têm óbito de ser intracelular, tá? Mais especificamente intranuclear, tá? O vírus, ele precisa da constituição de DNA e RNA desse núcleo para ele conseguir fazer o processo de replicação celular ou de replicação viral, tá? O herpes vírus, ele é muito comum hoje, tá? É uma doença sexualmente transmissível. E como é que a gente visualiza esse vírus na lâmina? Através de citomegalia e cariomegalia, tá? Então você visualiza um núcleo aumentado e uma célula, um citoplasma também aberrante, tá? Uma característica que eles dizem do herpes é em aspecto de vidro fosco. Porque essa célula, ela não brilha, né? Ela não vai ficar refringente frente à iluminação do microscópio. Então, ela fica mais opaca, tá? Fica no aspecto mesmo de vidro fosco, vidro embaçado, tá? Característica do herpes, promover citomegalia e cariomegalia naquela célula, tá bom? E é uma doença sexualmente transmissível. Ele está relacionado, então, à tua imunidade. Se a imunidade está em dia, tudo está fluindo. Se baixou a imunidade, herpes vírus aparece, tá? Bem como o HPV, que é a última microbiota que a gente vai falar. O HPV, então, ele está relacionado, é o papiloma vírus humano, e ele está relacionado à presença, à produção, na verdade, a neoplasia do câncer de colo do útero, tá? Então, nós temos de 70% a 90% dos casos de câncer de colo do útero estão intimamente relacionados ao HPV, tá? Então, o HPV é um vírus também, que a gente tem mais ou menos 200 subtipos de HPV. O HPV, ele é subdividido em HPV oncogênico e HPV não oncogênico. Para agora, para essa primeira parte, o que eu preciso saber do HPV? O nome dele, tá? Que é papiloma vírus humano, e ele está relacionado ao câncer de colo de útero, tá? E que ele é um vírus, tá bom? Intimamente relacionado à nossa imunidade. Na última aula também a gente ia falar também sobre processos inflamatórios. É quando você visualiza naquela lâmina determinadas inflamações e você consegue fazer essa caracterização, tá? Uma das inflamações bem comuns da gente visualizar é o processo de exsudato inflamatório, tá? O exsudato inflamatório é quando você vê naquela lâmina um quantitativo muito aumentado da presença de leucócitos, tá? Então, é como se naquela lâmina, então, visualizando essa imagenzinha aqui do lado, que eu coloquei, é como se a gente visualizasse nessa lâmina só leucócito, tá? Ela é embebida de leucócito, tá? Isso ali seria o exsudato inflamatório, tá? A vacuolização é quando você visualiza no citoplasma dessa célula vacúolos, tá? Esses vacúolos estão relacionados às displasias, mas não deixa de ser um processo inflamatório, tá?
Processo inflamatório comunzaço de visualizar e que toda mulher em vida sexual ativa vai ter é o dobramento de borda, tá? O dobramento de borda eu consigo mostrar bem aqui para vocês, ó. Essa célula bem aqui, ó, superficial, tá bonitinha, perfeita. Vocês conseguem visualizar que aqui no cantinho dela parece assim que tá mais escuro, tá? É porque isso aqui, essa célula lá tá dobrada, tá? Esse citoplasma que estava íntegro, ele veio e dobrou, fez isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui é um dobramento de borda. Toda mulher em vida sexual ativa vai possuir um dobramento de borda, tá? Por isso que, às vezes, não sei se já passou por vocês, meninas, quando vocês vão fazer o preventivo, de, poxa, toda vez o médico, eu não tenho nada, eu olhei meu preventivo e eu não tenho nada. Mas toda vez o médico passa uma pomadinha. É porque vai sempre se observar esse dobramento de borda. Sempre vai ter um processo inflamatório. Então, geralmente, os médicos já passam logo algum medicamento para a diminuição desse processo inflamatório, tá bom? Quarto tipo de processo inflamatório que a gente estuda é a anfofilia. É a célula fofinha? Não. É a célula que possui a capacidade de se corar nos corantes ácidos e básicos ao mesmo tempo, tá? Então, a anfofilia é a capacidade da célula em se corar no corante ácido e básico ao mesmo tempo. Então, ela se cora tanto na hematoxilina quanto na eosina, tá? Ela ficaria metade. Visualizando essa célula bem aqui, é como se em cima ela tivesse basofílica e embaixo ela tivesse eosinofílica. Em cima ela tivesse azulzinha e embaixo ela tivesse rosinha. A mesma célula. Pode estar dessa forma, como eu falei, cima e embaixo, ou ela pode estar assim, nas proximidades do núcleo, ela está uma cor e por fora ela está outra cor, tá? Então, isso é a anfofilia. Também um processo inflamatório. Por fim, a gente tem a coilocitose. A coilocitose, gente, ela está relacionada diretamente a uma displasia chamada de Ellis-Ville, tá? Que é a lesão intraepitelial de baixo grau. Se você visualizou coilócito na lâmina, você já vai saber, já pode bater o martelo e colocar lá no teu laudo que aquela paciente possui no mínimo um Ellis-Ville. O que seria a coilocitose? O que seria o coilócito? É a formação de um halo perinuclear, de um halo formado ao redor do núcleo, tá? Então, a coilocitose ele formaria um halozinho aqui, ó, como se fosse um vacúolo ao redor do núcleo, tá? Então, coilocitose, fazendo a diferenciação entre vacuolização e coilócito, a vacuolização são vacúolos no citoplasma e a coilocitose é um vacúolo ao redor do núcleo, tá? Então, processos inflamatórios que a gente trabalha são 5: exudato inflamatório, vacuolização, dobramento de borda, anfofilia e coilocitose. Dobramento de borda, mais comum de se visualizar, toda mulher em ciclo menstrual regular e se ela estiver tendo atividade sexual, vai aparecer um dobramento de borda. E a coilocitose, ela está relacionada diretamente à formação desse halo perinuclear e eu já consigo dizer que essa paciente possui no mínimo um Ellis-Ville, tá bom? As alterações inflamatórias, que a gente fala também, ela segue do agudo ao crônico. Então, a gente tem uma aulazinha que eu coloco teoria pura a respeito da aguda, aí fala aguda, subaguda, crônica e subcrônica, se eu não estiver enganado, tá? Então, vou precisar que vocês estudem essa parte também, bem legal. E essas alterações inflamatórias, tá bom? Meninos, vamos estudar? Vou abrir aqui para vocês novamente. Oi, estão me escutando? Sim, professor. Alguma dúvida? Conseguiram compreender a nossa revisão? Difícil? Professora, Oi. no caso, quando a senhora falou sobre o feedback
Quando ele inibe, ele é negativo, certo? E quando ele é aumentado, vai ser positivo? Isso. Positivo eu aumento, negativo eu diminuo, eu bloqueio. Sim. Espera aí. Alguém Professora, mais? Oi. a senhora vai cobrar na prova sobre o ciclo gestacional ou só o menstrual? Eu não coloquei o gestacional aqui, né? Não. Oh, perdão. Não, eu geralmente eu gosto de cobrar na prova mais o ciclo menstrual. A diferença do menstrual para o gestacional é a introdução do HCG, né? E aí que eu faço lá, como se fosse na fase luta, eu tenho os dois feedbacks ali novamente, mais relacionados à presença do HCG, tá bom? Mas vocês conseguiram compreender o ciclo menstrual na aula que a gente teve? Beleza. Eu, geralmente eu gosto de cobrar mais o menstrual, que é o que a gente tem mais leque para fazer caso clínico, essas coisas, tá bom? Sim. Alguém mais? Gente, vocês entenderam mesmo? Tô achando vocês muito quietinhos. Ou vocês não estão aí, ou vocês estão fingindo que não entendem. Você joga a real comigo. Eu preciso fazer a nossa aula prática quando a gente voltar, tá bom? Ah, deixa eu parar de gravar aqui, porque eu posso querer falar. Pronto. Parar de gravar.